Quantas pessoas viveram na Rússia? Vamos dar uma olhada nas estatísticas antigas. Século XII, o primeiro censo da população na Rússia. Realizada pelos mongóis. 10 milhões de pessoas. Século XVIII, censo realizado por Pedro. 15 milhões de pessoas. O final do século XIX, o censo da população foi realizado por Nicolai II. A população do estado está dentro das fronteiras atuais, 67,5 milhões de pessoas. Todo o Império Russo, 125 milhões de pessoas. Explosão populacional. Por 200 anos de servidão, o número da população aumentou exponencialmente. O que se tornou melhor para viver? Servidão, completo bem-estar para os trabalhadores da aldeia. Veja a expectativa de vida. Esperança de vida média. Dados oficiais foram coletados desde 1896. Então, 1897, 30,5 anos. No mesmo período na Europa, a expectativa de vida não é muito maior. Período anterior. Estatísticas apenas na Europa. Por exemplo, na Alemanha, a expectativa de vida para 1741 era de 25,5 anos, na Holanda, 30,9 anos. No mesmo período, as estatísticas não são mantidas na Rússia. Os historiadores citam dados indiretos, como ficção, e a expectativa de vida é considerada comparável à europeia. Isso é 25-30 anos. Ao lado do interessante dever de recrutamento. Esta é uma maneira de completar o exército daqueles tempos. Quando Peter I, para a vida. Desde 1793, um período de 25 anos foi estabelecido. Nada te incomoda? Como a vida útil pode ser de 25 anos com uma expectativa de vida de 30 anos ou menos. A pessoa é chamada aos 16 anos de idade. Aos 30 anos ele morre. Antes disso, ainda doente e decrépito, pelo menos, 5 anos. A vida ativa é de apenas 9 anos de idade. Sob a condição de 25 anos de serviço, um mínimo de 16 anos de expectativa de vida na verdade, mas, porque depois que o serviço foi para o estoque não é decrépito. E não diga que 25 anos a partir do careca escreveu. Regulamentos do exército são escritos em sangue. Isto é, com base nos regulamentos do exército, a expectativa de vida no Império Russo em 1793 era de pelo menos 46 anos. 25 anos de serviço mais 16 anos para o exército mais 5 anos de decrepitude. Então, no Império Russo, a duração das tarefas de recrutamento foi ainda mais reduzida, e em 1874 a vida útil era de 7 anos. E começa a convergir com as estatísticas oficiais sobre a expectativa de vida. 16 anos antes do exército mais 7 anos de serviço mais 5 anos de decrepitude. Total, aproximadamente 30 anos de vida. Por esta simples aritmética, obtemos o seguinte. A expectativa de vida no Império Russo é drasticamente reduzida, a qualidade de vida está caindo e o número de pessoas está crescendo dramaticamente. Explosão populacional de natureza perversa e ilógica. Você não pode forçar as pessoas oprimidas e endurecidas a se multiplicarem pela força. E o mestre não é um criador de touros, não se vai lidar com isso. O crescimento populacional é o indicador objetivo total de positivo no Estado. Há algo de errado aqui. A primeira coisa que vem à mente, houve uma enorme apreensão da população durante este período. E estes não são os territórios que oficialmente se tornaram parte do Império Russo. Sua população contou e está incluída nas estatísticas. Esta é uma população não declarada. É isso que cria a natureza perversa da explosão populacional. De onde veio a população? Sibéria e Tartária. Em 1775, a guerra terminou com Pugachev. A derrota dos restos da Tartária foi concluída. População sobrevivente se transformou em escravos. Nos séculos XVIII e XIX do Império Russo, não havia servidão terrível.
Nos séculos 18 e 19 no Império Russo houve um genocídio da população cativa de outro país. No 15º milionésimo estado, os mesmos escravos ou mais escravos. Suficiente para todos, os latifundiários, o rei, o clero. E de acordo com a história oficial, no século XVIII, a servidão repentinamente mudou. Os servos perderam todos os direitos humanos e se viram em escravidão pessoal de seus proprietários. Na verdade, a servidão no Estado russo surgiu do Código do Conselho de 1649, durante o segundo rei da família Romanov. Antes disso, os camponeses trabalhavam como pessoas livres, que eram obrigadas a pagar em espécie pelo aluguel de um terreno do Estado ou proprietário de terras. Em 1649, os camponeses subitamente aderiram ao local. Curiosamente, após este flagrante ato de violência contra a democracia, não houve nenhum distúrbio camponês em particular. Tomado para concedido. Não é visto a vida tão ruim. Além disso, em um país onde haviam acabado de adotar o Código do Conselho e violado os direitos humanos, a Ucrânia de repente solicitou. Um evento romântico aconteceu, a reunificação da Ucrânia com a Rússia. Tudo se arrastou, não trêmulo, nem trêmulo, até o século XVIII. E os senhores da terra de repente se soltarão. Em todas as fontes, eles escrevem que se tornou terrível, quão ruins são os camponeses. Ao mesmo tempo, não encontro nenhuma mudança fundamental na legislação do tipo do Código do Conselho de 1649. Todos os senhores de terra apenas massivamente furiosos. As chamadas guerras camponesas sob a liderança de Pugačević Razin não são guerras camponesas, mesmo na história oficial. Ambos os camaradas são Don Cossacks. E ambas as revoltas começaram onde eles se esforçavam com os servos. Com revoltas de massas especificamente camponesas na história da Rússia não é de todo grosso. Revoltas de batata nos anos 1840. E é isso. A empolgação sempre foi encenada pelas pessoas da cidade e pelos cossacos. Acontece que os camponeses viveram, em princípio, nada mal, já que eles não se rebelaram particularmente. E a massa de pessoas que foram ridicularizadas pelos latifundiários não eram camponeses servos. Eles eram prisioneiros de guerra e deslocados do inimigo derrotado. Porque não houve revoltas entre os prisioneiros. Suponho que homens, idosos e crianças foram mortos. A maior parte dos escravos de encaixe são mulheres. Portanto, o paradoxalmente privado de direitos e a situação bestial das mulheres no campo no Império Russo é compreensível. De fato, na cultura eslava, as mulheres sempre foram tratadas com o maior respeito. E de repente uma mudança tão terrível. Agora inconsistências convergem. As mulheres e depois os filhos de ambos os sexos foram divididos em 2 graus. Escravos e seus filhos e povos indígenas. As propriedades do Império Russo, nobreza, clero, mercadores, cossacos, pequena burguesia, campesinato. Os prisioneiros foram empurrados principalmente para o campesinato da propriedade. Muito provavelmente, um sistema foi formado, o que sabemos da propaganda soviética. Camponeses prósperos, punhos, e camponeses pobres. Punhos, povos indígenas junto com o poder real oprimem os pobres, os descendentes de escravos. No âmbito do sistema de servidão daqueles tempos, o comércio e a doação de pessoas eram um procedimento legal. Em 1775, a reforma provincial foi realizada. O número de províncias aumentou de 20 para 50. Aparentemente, devido à maré da população cativa. A propósito, nos 18 e 19 séculos a língua mudou. Em vez de um discurso de língua como Ivan, o Terrível, das aventuras de Shurik, um literário russo fluindo como Pushkin aparece. Dos prisioneiros aprenderam, aparentemente. Alexander Sergeyevich definitivamente não conseguiu sem Arina Rodionovna. O russo moderno é uma mistura da língua do Reino Russo e da língua de Tartaria. Línguas ucranianas e bielorrussas, talvez mais próximas do eslavo antigo. Talvez os prisioneiros nessas regiões não sejam distribuídos.
Se de improviso você olhar para a expectativa de vida de pessoas famosas na Rússia e no mundo nos séculos 18 e 19, então, por algum motivo, todos viveram por um longo tempo, se não morreram de forma violenta. Geralmente 60 a 90 anos. Quer dizer, a expectativa de vida média em uma sociedade estratificada de classe é como a temperatura média em um hospital. Se a elite viveu por 60 a 90 anos, os servos viveram até menos do que os terríveis 25-30 anos. Em 1861, a servidão foi abolida. Provavelmente, as autoridades consideraram que a memória histórica do povo havia perecido. Os chamados russos esqueceram quem são e de onde são. Depois de 56 anos em 1917, os descendentes de prisioneiros de guerra, transformados em escravos, acordarão. Parece-me que é necessário dividir fundamentalmente o Reino Russo e o Império Russo. A linha do tempo é o século XVIII. O Reino Russo é um estado monoétnico independente. O Império Russo é um quase-estado ocupacional de marionetas. O Reino Russo e o Império Russo não têm continuidade histórica. As culturas dos povos ocupados foram completamente destruídas. No estado escravista criado pelo genocídio dos povos eslavos, no século XX, uma nova quase-nacionalidade, os russos, foi criada e liberada. Anteriormente, o experimento foi realizado na Europa e na Ásia. A grande migração de povos e a formação de quase-alemães. Quase-chinês. Um experimento similar aconteceu nas Américas. Agora existem americanos, canadenses, brasileiros, etc. No futuro, a América e a Europa foram enviadas de diferentes maneiras. Os alemães foram divididos em franceses, alemães, holandeses, etc. Os russos começaram a se dividir em ucranianos, bielorrussos, etc. As Américas e a Ásia não se fragmentaram muito pela composição nacional. Eles não são perigosos de qualquer maneira. Qual é o ponto? Na capacidade de gerenciamento. Um grupo nacional capaz de gerar uma ideia sonora independente e autossuficiente é dividido em ideias menores. Para um estado em que a inteligência e a cultura coletivas não são capazes de resistir aos efeitos externos da globalização. Outra questão interessante: onde estão os ossos e as sepulturas de milhões de compatriotas mortos? Para cada 100 anos deve haver pelo menos 300 milhões de cadáveres, consequentemente, sepulturas. Um túmulo é de 2 metros quadrados. Total de 600 quilômetros quadrados. Multiplique pelo menos 2 para faixas. 1.200 quilômetros quadrados. A área do Luxemburgo é de 2.500 quilômetros quadrados. A cremação é contrária ao cristianismo e se espalhou na Rússia apenas a partir de meados do século XX. E não diga isso em todo lugar. Atualmente na Rússia existem 20 crematórios em 17 cidades. Francamente, tenho medo de responder a essa pergunta. Versões muito cínicas. Após a queda da URSS, uma vasta gama de conhecimentos sobre a cultura eslava apareceu de repente do nada. Tudo isso desde os tempos de pré-Petrov. Uma enorme quantidade de informação sistematizada. Pronta a ideia nacional. Quem a salvou? Ocupantes ou media guardians? Ou aqueles e aqueles? Quem colocou para uso e por quê? Eu não tenho resposta ainda. Missa no movimento não eslavo ainda. Porque memória genérica interrompida em gerações. A informação é distorcida e, portanto, não há percepção intuitiva. Expresse sua opinião. A cultura e a ideologia de Tartaria diferiam significativamente das eslavas. Os russos modernos são em grande parte descendentes dos habitantes de Tartaria. Mesmo agora eles são muito diferentes dos eslavos ocidentais, como tchecos, poloneses, tanto externamente quanto internamente. Informações sobre a cultura e ideologia de Tartaria são conhecidas apenas a partir de algumas anotações de viajantes da Europa Ocidental. Parece-me que a ideia nacional de Tartaria era semelhante à ideia de fraternidade e igualdade de poder dos soviets dos deputados do povo.
Não é de se admirar que as pessoas tenham aprendido em 1917. Memória genética funcionou. Vou fazer uma reserva, isso é importante, na minha opinião, o poder dos sovietes e dos bolcheviques, assim como os mencheviques e outros partidos, são coisas completamente diferentes. O poder dos soviéticos é o poder do povo. E as festas são diferentes, mas tudo isso é política. Em 1991, destruiu o poder dos soviéticos. Mas o Partido Comunista da Federação Russa, permaneceu e ninguém o toca. Tanto pela diferença. Espero que algum dia as fontes primárias da herança cultural da Tartaria apareçam. Mas em qualquer caso, consciência e intuição são os principais guias.